Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Neste momento da história, nós estamos vendo que o exército de Israel tinha sido derrotado pelos filisteus, e os filisteus tiveram a infeliz ideia de levar a arca junto para si, tomaram para si a arca e levaram para suas cidades e colocaram dentro do templo de Dagon, que é o que nós vamos ver nessa narrativa do capítulo 5. Dagon, para quem não sabe, era um dos deuses dos filisteus e tinha o seu templo, e colocaram a arca de Deus do lado da estátua de Dagon. E olha que interessante, no primeiro dia acontece que os moradores entram no templo e aí a estátua de Dagon está com o rosto em terra e a arca de Deus estava lá intacta. Aí eles vão lá, ajeitam a imagem do Dagon. No dia seguinte, a imagem do Dagon está não só apenas com o rosto, mas está debruçada no chão. Eles vão lá e colocam de novo no lugar. Aí chega no terceiro dia, eles entram de novo no templo, está lá a imagem do Dagon, caída sem as mãos, com as mãos cortadas, e essas mãos estavam na soleira da porta, E veja você, o próprio Deus, obviamente que se movia nessa questão. Era um nível de desrespeito muito grande querer igualar a arca de Deus, que era uma representação aqui de Deus, guardadas as proporções, não era algo, não era ali uma extensão de Deus, mas era o que simbolizava a presença de Deus, obviamente. E a tratativa que os filisteus deram a isso, de igualar isso a um Deus deles, obviamente que foi algo muito desrespeitoso, a tal ponto que até mesmo os homens aqui da cidade, os sacerdotes de Dagon, chegaram a esse discernimento. Acontece que após esses episódios, a Bíblia nos fala que a mão do Senhor duramente castigou os moradores da cidade de Asdod, que é onde havia esse templo aqui de Dagon, com tumores, Os homens começaram a ser assolados e feridos com tumores. E notando que tudo isso estava acontecendo por causa da presença da arca do Senhor naquele local, o consenso deles foi o seguinte: a arca de Deus não deve estar aqui conosco, porque a sua mão é muito dura sobre nós, e a mão de Deus ela é muito, muito dura sobre o Dagon, que era o Deus deles. Olha para você ver. Ou seja, os próprios sacerdotes desse Deus Dagon reconheceram a grandeza do Senhor Deus de Israel. Isso é maravilhoso de ler. E aí eles chegaram num consenso: o que é que nós vamos fazer com essa arca? Porque eles já tinham entendido que não era para a arca estar ali sendo tratada desta forma. E aí, após a sua reunião, chegaram num consenso de: olha, vamos levar essa arca de volta para Israel, e vai passando de cidade em cidade. O ponto é que a cada cidade que a arca foi passando, as pessoas, os homens, os moradores daquela cidade começaram a sofrer ali a punição pelo fato de estarem desrespeitando aquilo que era de Deus, obviamente. Então, em dado momento, a coisa foi tão poderosa que eles começaram a pensar o seguinte: olha, vocês trouxeram esta arca para nós justamente para nos matar. Tamanho foi o temor que tomou conta destas pessoas, Então havia esse medo de morrer, até porque o povo da cidade já estava sofrendo com tumores, enfim. E aqui o que me chama muito a atenção é o óbvio da situação, É o fato de que os sacerdotes de outros deuses, até estes, reconheceram o tamanho da grandeza e do poder de Deus. E isso deveria soar para nós realmente como um incômodo muito grande dentro do nosso coração, porque por vezes nós nos esquecemos o quanto o nosso Deus é grande. Veja, o mero fato de colocar ali a arca do lado de uma estátua de um Deus qualquer, isto foi de uma ofensa tão grande que o próprio Deus se movia para mostrar que ali não havia nenhum nível de comparação, e que não havia a menor condição da arca ser igualada com um desses deuses mundanos. E Deus não apenas faz essa situação da estátua em si, como também fere de tumor a estas pessoas que estavam fazendo e tratando a presença, a glória de Deus desta forma. Isso nos deve ensinar muitas coisas, que nós temos que ter entendimento que Deus está no controle de tudo, e Deus está fazendo tudo, ainda que as pessoas acham que Ele não seja Deus. A ação de Deus não está limitada na crença pessoal daquele que não acredita, ou daquele que ignora a existência de Deus, que é o caso aqui. Não, vencemos o exército, temos o direito desse despojo, vamos levar essa arca. Tomaram uma decisão extremamente errada, como se Deus não estivesse vendo estas coisas. E isso também me chama muito a atenção. Deus está vendo todas estas coisas, todas as ofensas que fazem em nome do Senhor, toda a perseguição, toda a relativização do poder de Deus. Deus está vendo, Ele continua vendo até hoje.
A questão é que por vezes nós pensamos que ele não está vendo porque em tese não vemos esse agir ou um agir de Deus desta forma, mas nós temos que ter guardado dentro do nosso coração esta convicção: o Senhor está vendo tudo. Aqui é uma prova a qual o Senhor está vendo tudo, e de tal forma Deus se move que até aqueles que servem a outros deuses reconhecem a soberania de Deus, e é assim até hoje. Você pode ter certeza que em dado momento, e vai chegar este dia, né? Vai chegar o grande dia em que inclusive aqueles que diziam que Deus não existe vão saber que ele é verdadeiro.